meus caros colegas futuros jornalistas, tudo bem? Hoje eu vim falar de jornalista e escritor. Bom, eu acho que todo mundo sabe que jornalismo é uma profissão antiga que acompanhou a história do país, do mundo, de diversas maneiras e visões diferentes. Não se sabe ao certo o ano que o jornalismo foi lançado, mas o imperador Júlio César foi o que lançou a chamada Acta Diurna. O profissional base que eu escolhi foi Carlos Drummond de Andrade, porque além de poeta, escritor e jornalista, ao longo da sua carreira ele desenvolveu as duas funções e muito bem. Apesar de ter morrido dizendo que ele gostaria de ter sido um jornalista melhor. Carlos Drummond de Andrade fez parte da história cultural do Brasil, acompanhou as mudanças ocorridas no ramo jornalístico, foi marcado pela Segunda Guerra Mundial e por muitas vezes aclamado pela crítica. Algumas de suas obras são Alguma Poesia, A Rosa do Povo e José e Outros. Finalizou sua história em 17 de agosto de 1987. A conclusão que eu tirei de toda essa pesquisa é que é muito difícil você desenvolver as duas funções aqui no Brasil. Porque o Brasil é um país que não vive de arte, é um país que não sobrevive de literatura. A média de leitores é de 2 a 4 livros por ano, que é uma média muito baixa para um país que tem muitos escritores querendo entrar nesse mercado e as editoras recebem milhares de livros todos os dias para serem revisados, editados e conseguirem um espaço e uma oportunidade. Bom, as opiniões se dividem entre os jornalistas, né? Tem jornalista que acha que você pode conciliar as duas funções, mas você vai ter que escolher qual das duas você vai dar prioridade. Há outros que dizem que jornalismo e literatura são feito água e óleo, portanto elas não se misturam. E você vai ter que escolher. Ricardo Couto é um dos grandes nomes do jornalismo desde a década de 70 e com 50 anos de carreira tem sua jornada mesclada com histórias do país. Participou de momentos como a morte de Vladimir Herzog e a redemocratização do Brasil. Investigou mordomias do superfuncionalismo público, o acordo nuclear e publicou reportagens como Serra Pelada e a construção de Itaipu. Grande amigo de Lula. No mundo literário, publicou obras como Do Golpe ao Planalto e Vida que Segue. Mas que uma profissão ela pode enriquecer a outra. Uma serve de bagagem para outra. O jornalismo, junto da sua ética, da sua verdade e as técnicas que você tem para elaborar um texto, ele vai te dar bagagem, vai te dar estrutura, vai te dar condição para você escrever melhor. A literatura, ela vai te dar vocabulário. De uma maneira geral, né, sintetizando, vai enriquecer o outro. Clarice Lispector desempenhou ao longo de sua vida as duas funções. Sua primeira reportagem, Onde se ensinar a ser feliz, foi publicada em 19 de janeiro de 1941 no Diário do Povo, em Campinas. Nos anos de 50 e 60, escrevia sob pseudônimos para jornais Comício, Correio da Manhã e Diário da Noite, textos que retratavam o universo feminino. A partir de 1968, teve sucesso como entrevistadora, e sua derradeira contribuição foi no ano de 1977 na revista Fatos e Fotos. Algumas de suas obras são O Lustre, A Bela e a Fera e A Hora da Estrela. O que nós, futuros jornalistas, podemos fazer é incentivar os brasileiros a lerem, porque é a leitura, é o acesso à cultura que vai mudar a bagagem da nossa nação. Nós temos vários grandes nomes de jornalistas que são escritores e ao longo da sua carreira dividiram com a gente não só os seus romances, como os seus poemas, mas temos também aqueles que dividiram a sua história, que nos deram base para também sermos bons jornalistas. A escrita, antigamente, né, para você ser um jornalista, a maneira como você escrevia
era totalmente diferente de hoje. Não existia lead, sublead, pirâmide invertida, nada disso. Você poderia escrever de uma maneira literal e assim se formava uma notícia, né? Porque nós não tínhamos as técnicas que foram desenvolvidas após de serem copiadas do jornalismo americano. Quando Carlos Drummond de Andrade começou no século XX, ele tinha uma forma de escrever. Só que a partir dos anos 20 e 30, essa bagagem cultural, esse passado, começou a ser esquecido. E foi quando ele começou a aplicar uma linguagem modernista nos seus textos. Tanto que hoje, a pessoa que consegue colocar um espaço literário num jornal é uma exceção. E isso dificulta muito mais o acesso do escritor ao seu público-alvo. Bom, gente, eu vim aqui dar uma breve explicação de jornalista, escritor. A minha conclusão continua sendo que eu não vou desistir. Eu venho convocar vocês, futuros jornalistas, a lutarem por esse espaço, lutarem por essa realidade. Até a próxima. Tchau. Há jornalistas que dizem que... Bom, gente...